É agora a questão da flutuação administrada com intervenção esterilizadora, nos marcos da existência de imperfeições no mercado de capitais e, portanto, de substituição imperfeita entre ativos financeiros. Até aqui, quando nós olhávamos os ajustes no mercado financeiro, particularmente no mercado de câmbio, nós assumíamos a substituição perfeita de ativos. Lá na nossa fórmula de paridade de juros, o mercado cambial estaria em equilíbrio quando a taxa de juros doméstica se igualasse à internacional ajustada pela variação esperada da taxa de câmbio. Isso implica mensurar o retorno de aplicações em ativos e moedas distintas a partir de uma mesma base monetária. É o retorno em dólares de uma aplicação em dólares e o retorno em dólares de uma aplicação em euros. O retorno em dólares de uma aplicação em euros é o retorno em euros desta aplicação em euros e a variação esperada da taxa de câmbio. Essa variação esperada da taxa de câmbio é o risco cambial. Num regime de câmbio fixo, o risco cambial é nulo, né? Até o ponto em que o regime for crível. Agora nós vamos introduzir um terceiro componente de risco, um prêmio de risco que caracteriza que um ativo é distinto do outro ativo. Então, um CDB emitido na Alemanha será distinto de um CDB emitido nos Estados Unidos, que é o mercado doméstico. Estou seguindo o exemplo do manual. Esses CDBs são distintos porque os prêmios de juros vão estar associados a uma taxa básica de juros, que por sua vez depende do mercado de dívida pública. Vamos olhar agora pormenorizadamente como funciona a dinâmica desse mercado. Então, a partir de agora, né, quando há substituição imperfeita de ativos, o equilíbrio no mercado de câmbio muda. Ele vai ser modelado como sendo a igualdade entre o retorno em dólares de uma aplicação em dólares e o retorno em euros de uma aplicação. O retorno em dólares de uma aplicação em euros, que tem a taxa de juros lá fora, euros, a variação cambial, variação do dólar frente ao euro, e um prêmio associado à dívida pública. O que é esse prêmio de risco aqui? Esse prêmio de risco efetivamente reflete a diferença, né, entre os graus de risco de ativos domésticos e de ativos estrangeiros. Como é que ele vai ser modelado? Ele vai ser modelado como uma função crescente da dívida pública retida pelos investidores, pelo mercado privado. O que é a dívida pública retida pelo mercado? É a diferença entre aquela dívida pública total, que é B, então existe um estoque de dívida pública no momento, e existe aquela parcela da dívida pública que está dentro do balanço do Banco Central, que ele usa para fazer política monetária. Quando o Banco Central compra e vende dívida pública, dado um certo estoque, ele vai alterar o B-A, que é a dívida pública líquida, retida pelo mercado. Então, é essa a dinâmica que nós vamos estar explorando na sequência. Quando há uma intervenção no mercado de câmbio e posterior esterilização, vamos lembrar que a esterilização é uma operação de mercado aberto, compra e venda de títulos domésticos da dívida pública entre o Banco Central e os bancos, né, fundamentalmente, para manter a liquidez em moeda doméstica inalterada depois de uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Então, quando o Banco Central vende dólares para o mercado, reservas internacionais, ele tira reais de circulação. Vou manter o exemplo real, dólar para facilitar. Reais de circulação. Se ele quiser esterilizar esse efeito sobre a base monetária, como é que ele reintroduz reais em circulação? Ele reintroduz reais em circulação comprando títulos da dívida pública em moeda doméstica junto ao mercado e devolvendo os reais para os bancos. Então ele vendeu de moeda estrangeira, títulos em moeda estrangeira, e comprou títulos em moeda pública. Lá no lado do ativo do balanço dele, uma coisa cai, a outra coisa sobe. E a quantidade de moeda fica igual. Os meios de pagamento vão ser, né, a base monetária, que é a soma de depósito e quantidade de moeda, ela vai ficar idêntica e, portanto, né, o M1 ficará idêntico. Só que quando tem alterações na carteira de títulos da dívida pública do Banco Central, pela esterilização, isso vai afetar o risco,
né, percebido pelos investidores. O risco sobe quando a dívida pública retida pelo mercado sobe, e isso pode acontecer quando o Banco Central vende para o mercado dívida que estava na sua carteira. Significa que o B menos A vai estar subindo porque o A diminuiu. É o que nós vamos estar vendo no exemplo da sequência. Então, aqui nós temos o exemplo, né, gráfico, do efeito de uma compra de moeda estrangeira, compra de ativos em moeda estrangeira, posteriormente esterilizada por uma venda de ativos em moeda nacional. Então, o primeiro passo é entender por que o Banco Central decide comprar ativos em moeda estrangeira. Porque há dólares demais na economia, pressionando a taxa de câmbio, né, que pode ser fixa, nesse caso aqui é administrada. Né? Dentro, por exemplo, passou da banda cambial, se fosse uma banda cambial. Né? Passou de um determinado limite que o Banco Central não quer, né? E o Banco Central vai lá e compra o excesso de dólares, no caso abaixo, quando passou está abaixo, né, do objetivo do Banco Central. Então, um excesso de dólares, o preço do dólar está caindo abaixo daquilo que o Banco Central deseja. Estamos aqui real versus dólar para a gente pensar mais concretamente, aqui, assim, pela perspectiva do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil vai lá e compra o excesso de dólares. O que vai acontecer? No balanço do Banco Central, essa compra de dólares vai, aumenta as reservas internacionais da autoridade monetária. Só que quando ele compra esses dólares, ele está comprando os dólares, ele está jogando reais na economia. O que ele vai fazer na sequência? Ele vai esterilizar essa operação. Fazendo o quê? Vendendo títulos para o mercado, né, títulos em moeda doméstica, para tirar esses reais de circulação. Então, lá no balanço do Banco Central, né, como ele comprou ativos em moeda estrangeira, as reservas internacionais sobem, e como ele vai esterilizar, os títulos em moeda doméstica caem, o A cai. E, portanto, quando o A cai, o B menos A sobe. Vamos imaginar, por exemplo, que na posição inicial ali, então, essa economia está na seguinte situação. Tá? Ela está aqui no ponto 1. Né? E o Banco Central detém uma certa quantidade de moeda nacional, né? De ativos em moeda nacional, no seu balanço. Vamos imaginar 10. O que é o B menos A1? Vai ser 100 menos 10. Então, o mercado detém 90 de dívida pública. Agora, na sequência, o Banco Central vai fazer o quê? Ele vai comprar dólares. Quando ele compra dólares, ele joga reais na economia. O que vai acontecer? Não tem aqui não tem uma reta aumentando a oferta real, porque já está mostrando a posição final. Mas quando ele compra os dólares, aqui o cursor está mostrando para vocês, a oferta de moeda sobe. Como o Banco Central não quer que essa oferta de moeda suba, o que ele faz? Ele vende para o mercado títulos em moeda doméstica. Quando ele vende títulos em moeda doméstica, ele tira reais de circulação. Aí a oferta de moeda volta para o que era. Só que quando ele faz essa operação, o seu A diminui. Então, no nosso exemplo numérico, o A inicial era 10. Então, eu tinha 100 de dívida pública, menos 10, que era aquilo que estava na carteira do Banco Central, o mercado tinha 90. Vamos imaginar que o mercado vendeu desses 10 metade, 5 para os bancos. O que vai ser a dívida pública retida pelo público agora? 95. Então, B menos A, né, era 90. B menos A2 é 95. Por quê? Porque A2 é menor do que A1. A1 era 10, agora A2 é 5. Então, observem que ao fazer isso, para que o mercado aceite mais dívida pública, vai ter que pagar uma taxa de juros mais elevada. O que vai acontecer aqui é que a curva de paridade de juros, por esse aumento do risco da dívida pública, sobe. Sobe. Ao subir, ao ter este impacto sobre a percepção de risco, duas situações se abrem. Uma situação é o ajuste via taxa de câmbio. O que vai ser o ajuste via taxa de câmbio? Né? Vai ser
né? Dado o fato de que agora o prêmio de risco subiu, tem um prêmio de risco maior, né? A taxa de câmbio anterior, né, é muito mais interessante, né, aplicar em moeda estrangeira. A demanda por moeda estrangeira sobe e o preço sobe. O preço do dólar vai subir frente ao real, se nós estivermos tratando assim. A alternativa seria pagar este prêmio de juros. Então, o Banco Central, no fundo, teria que fazer uma política na sequência restritiva e pagar uma taxa de juros maior. Então, mesmo que a oferta de moeda não se altere pela esterilização, isso vai ter um impacto no mercado cambial. O Banco Central não vai escapar dessa questão. Então, esse impacto, ou a taxa de câmbio vai subir, ou simplesmente vai ter que aumentar a taxa de juros e pagar este prêmio. Então, não tem como fazer essa intervenção no mercado cambial de forma neutra, sem impactos, mesmo que a quantidade de moeda da economia não se altere por força da esterilização. O prêmio de risco criado vai fazer a taxa de câmbio disparar. A alternativa seria pagar uma taxa de juros mais elevada com este prêmio de risco. Bom, percebido esse ponto, nós vamos agora mostrar, nesse contexto da paridade de juros, né, nesse contexto de ajustes, e num contexto de regime de câmbio fixo, como se dá a relação entre o resultado das contas externas e a questão doméstica, de oferta e demanda por moeda doméstica. E a partir desses elementos, nós vamos aqui desenvolver o que foi o modelo feito no FMI de abordagem monetária do balanço de pagamentos. Então, se trabalha com essa perspectiva monetarista, que é o que está aqui nesse modelo, para interpretar que os desequilíbrios do balanço de pagamentos são resultados de desequilíbrio entre demanda e oferta por moeda domesticamente. O resultado, eu vou contar o final do filme antes, né, para a gente poder acompanhar a formalização posteriormente, é basicamente o seguinte: se um país tem déficit lá no balanço de pagamentos, esse déficit seria causado por um desequilíbrio no mercado monetário, por um excesso de demanda de moeda sobre a oferta de moeda. E esse excesso de demanda por moeda sobre a oferta de moeda no mercado doméstico deveria ser enfrentado por políticas de contenção, de ajustes mais... por exemplo, isso pode ser resultado de excesso de gasto da economia por um excesso de estímulos fiscais. Então, teria que ter um pacote de ajuste para equilibrar o balanço de pagamentos a partir da abordagem monetarista, derivado dessa perspectiva, né, e com um viés contracionista de política econômica. Então, vamos passo a passo para tentar entender essa lógica. Então, a primeira questão é lembrarmos do nosso equilíbrio no mercado monetário. O que é o equilíbrio no mercado monetário? O equilíbrio no mercado monetário é quando a oferta de moeda é igual à demanda por moeda. E aí nós temos que olhar para essa oferta de moeda aqui. O que é a oferta de moeda? A oferta de moeda, o M1, como nós já vimos anteriormente, é o multiplicador da base monetária. A base monetária é a soma dos depósitos que os bancos têm no Banco Central, o lado passivo, né, do balancete do Banco Central, e a moeda em circulação. Só que esta base monetária equivale ao conjunto de ativos monetários do Banco Central, reservas em moeda estrangeira e reservas em moeda doméstica. Então, eu posso olhar a oferta de moeda como sendo um múltiplo da base monetária, soma de depósitos e moeda em circulação, ou posso olhar, né, como sendo o multiplicador sobre os ativos. F, reservas internacionais, ativos em moeda estrangeira, A, ativos em moeda doméstica. E aí, o que nesse apêndice do capítulo se trata é de uma manipulação algébrica, esse é um modelo, na qual, ao invés de botar MS aqui, se coloca multiplicador, né, que incide sobre F mais A, dividido por P, do lado esquerdo, do lado direito fica igual. E depois essa equação é resolvida para F,
Para resolver para F, eu vou ter que multiplicar os dois lados sobre 1 menos um multiplicador e botar tudo que não é F estrela para o lado direito. E depois se vai fazer em termos de diferença. O que é a diferença? É o delta. Porque o delta F estrela equivale ao resultado do balanço de pagamentos. O que é o delta F estrela? Né? Se o balanço de pagamentos é superavitário, as reservas vão subir, né, para manter o câmbio fixo. Né? Eu vou ter uma entrada de dólares maior do que a saída de dólares na economia brasileira. Para manter o câmbio fixo, o Banco Central vai comprar esse excesso de dólares. Então o F estrela sobe. Né? Quando eu tenho superávit no balanço de pagamentos, o F estrela está subindo. E quando eu tenho um déficit? Quando eu tenho um déficit, o F estrela vai estar caindo, porque para manter o câmbio fixo, o Banco Central vai estar vendendo reservas que tem em carteira. Né? Então vai ser o delta F de um lado e o delta aplicado por tudo que é a segunda parte da equação, que nós vamos ver na sequência. Aqui está, então, a primeira transformação. Nós chegamos aqui fazendo aquela substituição algébrica. Né? O MS sobre P, na parte de cima do MS, seria o multiplicador vezes, abre parênteses, F estrela mais A. Para tirar esse parênteses e resolver para F, os dois lados da equação são multiplicados por 1 menos o multiplicador. Né? Por isso, 1 dividido pelo multiplicador. Por isso que do lado de cá está 1 menos multiplicador. E todo o resto passa para o lado de lá. O A vai passar para o lado de lá, negativo. Né? Por isso que nós chegamos nesta relação. O P que estava no denominador passa para o multiplicador, passa multiplicando. Então aqui nós temos a oferta de moeda e a demanda por moeda. Tá? Lembrando que o A seria uma proxy da oferta de crédito em moeda doméstica na economia. Colocando em termos de diferença, nós chegamos nessa relação deste lado aqui. Então, o que explica a variação de reservas na economia? É o resultado do balanço de pagamentos, como eu expliquei antes. Quando um delta, quando o F está aumentando, né, é porque eu tenho um superávit no balanço de pagamentos. Quando está caindo, eu tenho um déficit no balanço de pagamentos. Só que eu explico isso em função do quê? Desses dois componentes. Este primeiro componente reflete as mudanças na demanda nominal por moeda. É a demanda por moeda. O segundo componente é o lado da oferta por moeda. Então, eu vou ter um déficit em balanço de pagamentos quando eu tiver uma situação em que esta dimensão da oferta de moeda estiver desequilibrada com a demanda por moeda, com esse estímulo de expansão aqui maior do que a demanda por moeda. E eu vou ter um superávit na situação contrária. Portanto, para restabelecer o equilíbrio do lado monetário, né, para restabelecer o equilíbrio externo, eu vou ter que reequilibrar o lado monetário, né, enxugando os estímulos que aumentaram o componente de dívida pública e expandiram o crédito na economia. Então, o BP deverá ter um déficit para reduzir a oferta de moeda e restabelecer o equilíbrio monetário. E, contrário senso, para eliminar esse déficit, eu vou ter que restabelecer o equilíbrio no mercado monetário. Então, essa é a questão fundamental. Né? Se eu tiver uma oferta de moeda maior do que a demanda por moeda, eu vou ter uma variação da oferta de moeda maior do que a demanda por moeda, eu vou ter um déficit no balanço de pagamentos. Então, eu resolvo o déficit no balanço de pagamentos se eu reequilibrar. E eu vou reequilibrar de que forma? Contraindo a expansão da dívida pública doméstica e a oferta de crédito doméstico, portanto. Então, isso introduz uma agenda, né, de ajuste do balanço de pagamento quando tem déficit, que é contracionista, que é recessiva em grande medida. Essa é a abordagem que o FMI passa a adotar, né, defendendo ajustes, né, com recessão para países que estão em déficit no balanço de pagamentos.